Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos falar tudo sobre a personalidade 9 do Eneagrama, o código interno número 9. Fica comigo que vai! A propósito, eu sou Rafa Medeiros e há 10 anos eu treino e desenvolvo pessoas como mentor de negócio. E hoje eu estou aqui com a metodologia O Poder do Código Interno. E vamos falar a respeito de uma das personalidades, que é o 9. E o 9 é tido como o código da paz. E normalmente você vai entender o quanto ele é mal compreendido. Vale lembrar que, na atualidade, no corpo do adulto, o 9 é aquela pessoa que fica mais na dele, é tido como o apaziguador, aquele que vai, no fundo, buscar um consenso entre as coisas, em detrimento de emitir a opinião dele muito forte, em ser contundente nas coisas. Não, ele vai preservar a sua energia. Lá na infância, em um dado momento, ele percebeu que era muito mais lucrativo para ele viver num ambiente harmônico. E para que o ambiente ficasse harmônico, era melhor que ele não se metesse tanto em confusão, que ele não desse a opinião dele, que ele não quisesse falar ou expor as ideias dele. Era melhor ele se isolar, se narcotizar. E aí vem o mecanismo de defesa, que é a própria narcotização, que é meio que se isolar do mundo, buscar o anestesiar de si mesmo, é estar num modo onde, deixa eu ficar aqui parado que tá tudo bem, as coisas vão se resolver. E é aqui que eu quero que você comece a mergulhar nessa personalidade comigo, porque caminhar junto com ele é entender que este adulto de hoje naturalmente não quer impor as suas vontades e se perguntar para ele, mas o que você quer? Talvez nem ele saiba responder. Ele não tem essa clareza. Parece, a sensação que dá é que ele não está aqui a fim de montar algo, uma empresa, um legado, ele só quer ter tranquilidade, ele quer ficar na dele, ele quer ter paz. Jogado isso para o mundo profissional, você percebe que muitas vezes ele é mal interpretado quando se diz que o vício emocional dele é a preguiça, sabe? Que o que é legal de pensar que é a indolência, é o não sentir dor, a busca por não sentir dor, é mais ou menos esse o processo. É naturalmente percebido nele uma energia menor, alguém parece ser um pouquinho mais lento, mais na dele, sabe? E dependendo dos instintos, né, da ordem, da sequência dos instintos, você vai perceber exatamente dessa faixa que eu tô narrando. Vale lembrar que esses vídeos aqui são tipos psicológicos que eu narro, onde na faixa média de consciência a maioria está. E é por isso que alguma coisa vai variar, outra coisa vai depender de instinto, de asa, mas isso você vai entender com os outros vídeos aí que nós vamos gravar. Basicamente agora é entender quem é a personalidade 9 e como de fato ela se movimenta por aí. E aqui, onde a maioria das pessoas estão, é a faixa média. O 9 então vai entender que para ele é fácil se adaptar a qualquer tipo de pessoa, porque uma boa característica que ele tem é a adaptação. A adaptabilidade dele é incrível, ele se adapta, ele se molda, ele se funde à pessoa e também ao ambiente. É como se fosse rápido demais para pegar o jeito da coisa, não da execução, mas do ambiente, do meio. Ele já começa a entender o que ele tem que fazer para se adaptar. Lembre, não é se impor como um 8, um 3, talvez. Não, é se adaptar. E como diria Darwin, então, nessa teoria da evolução das espécies, não é o mais forte que sobrevive, e sim aquele que melhor se adapta. Isso ele faz como ninguém. Inclusive, é fácil você percebê-lo, normalmente num grupo de pessoas, ele é aquele que fica mais na dele, meio que nos bastidores, concordando com as pessoas, ouvindo atentamente as pessoas. Ele tem uma capacidade de empatia muito grande, ele se funde na história do outro e ali vai. Então tem personalidades que começam a falar com ele, ele começa a entrar e vai, e vai, e vai. Quer dizer o quê? Muitas vezes ele trabalhando com vendas, por exemplo, ele tem um horário para seguir. Imagina que ele tem que fazer 4 visitas no dia. Na primeira visita que ele foi e o negócio começou, a conversa engrenou, ele fica. E ele adora aquele momento e as coisas vão fazendo sentido para ele. Qual é o problema disso tudo? Claro, ele vai se perdendo, ele vai criando situações muito pautado ao momento presente, que é o que ele mais vai buscar, sendo a paz. E buscando essa paz, ativando a narcotização, muitas vezes ele não consegue ver performance, resultado, a vida dele caminhando como um todo. Às vezes, no relacionamento, ele é tido como aquela pessoa fria, às vezes até apática, ou que está desdenhando. Muitas vezes, ele vai acumular, esse é um processo natural, tá? Ele vai passar uma vida no amém, não, tá tudo certo, beleza, tudo bem, não, tá tudo... E vai acumulando, vai acumulando. Lembra que eu tô falando de alguém instintivo, que tem um super poder nas mãos, que ativa e é capaz de mover montanhas, literalmente falando, quando ele tá empolgado, quando ele
engaja com o projeto, quando ele está firme naquela situação, ele vai entender a verdadeira força que ele tem. E muitas vezes nesse processo de amém, amém, tá tudo bem, tá tudo certo, ele vai reprimindo uma raiva. E essa raiva, meu amigo, quando acontece de estourar, sai de perto, porque aí vem um verdadeiro tsunami. E aqui, nessa bomba atômica que explode, ele se torna inconsciente da própria ira. Ele nem percebe isso naturalmente, às vezes é capaz de descarregar essa raiva em pessoas que não têm nada a ver com a situação. É de fato alguém que vai, do nada tem um rompante, você olha e fala, caramba, eu não imaginava, eu nunca ia esperar isso dele. É um movimento que não dá para ler, porque ele vai acumulando isso ao longo da vida. Sim, amém, tá tudo certo. E daqui a pouco, quando estoura, doa quem doer. Tem um amigo meu que em um dado momento estava assistindo o jogo junto com o pai dele, e o pai dele falou mal alguma coisa do Neymar, esse Neymar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E daqui a pouco ele estourou de maneira desproporcional. E aí todo mundo, claro, naquele momento viu a festa acabar, o churrasco acabou, nem viram mais o jogo. Por quê? Porque foi desmedido. E normalmente é assim. E ele não consegue entender esse processo, muitas vezes é só guiado por esse processo. E o desengajamento é a palavra-chave. É tido o vício emocional da preguiça. Mas o que é mais fácil de compreender é o desengajar. E é o desengajamento quase que pela vida. Eu me desengajo, eu entro num tanto faz como tanto fez. Tá tudo bem, tá tudo certo, tudo é como tem que ser. Paz e amor. Não. Então nós aqui enquanto carne, seres encarnados, nós temos as nossas obrigações, temos as nossas manifestações aqui para cumprir, para fazer, para dar conta. E muitas vezes ele entra nessa narcotização do que tá tudo bem, tudo certo, paz e amor, mas não tá não. O que leva a ele a um grande problema, que ao meu ver mais trazem prejuízo para a vida dele, que é ignorar um problema que existe, achando que o problema simplesmente vai se resolver sozinho. Do tipo, não vou mexer com isso aqui agora, não, tá tudo bem a minha vida, tá legal. Mas você tem um problema. Não. Mas isso aí, assim, quem que não tem problema na vida, né? Tá tudo bem, imagina, tá tudo certo. Não é. E aqui, da falta de ação, a não ação em resolver esse problema, algo que é pequenininho, vai ganhando corpo, vai ganhando corpo, vai ganhando corpo até ficar de uma forma quase que não tendo solução. E essa falta de ação traz ele, às vezes, uma falta de virilidade, de postura, de firmeza que é necessário num casamento, por exemplo, na criação de um filho, por exemplo, num posicionamento dentro da empresa, por exemplo. E muitas vezes ele perde para isso, deixando passar, entendendo que tá tudo bem, tá tudo certo. E um grande trabalho que ele começa a ter é perceber que no fundo ele não se movimenta porque ele vê que vai dar trabalho demais. Lidar com isso aí agora, deixa para depois. Deixa eu tô aqui. Tô aqui, cara, nesse momento tá tão gostoso ficar aqui. Mais ou menos assim. Então o 9 vai trabalhar uma energia mais baixa, uma frequência mais baixa, com alto poder de conexão para com o outro, se fundindo no outro, mas que muitas vezes para ele não tem essa força para dar conta do recado. Não tem essa força para avançar e resolver a vida. E aqui vai criando e acumulando situações de deixa para depois, de não resolução das coisas que no fato deveria resolver. E tem uma característica nele que é assim, de fato, ele não gosta de ser pressionado para fazer as coisas. Quer tirar a paz dele, começa a pressionar. Então, se você tem um colaborador 9, por exemplo, e começa a pressionar, botar o dedo na ferida, você tem que fazer, vamos lá, é meta, vamos embora. Isso tira a paz dele na hora. Então, por que não gosta da pressão? Porque a busca dele é pela paz. O que você quer, então, se você perguntar para ele, você quer o que da vida? Ele fala, cara, não sei, acho que ficar em paz, de boa, tá tudo certo. Muito comum isso acontecer. Então, nessa manifestação com o mecanismo de defesa da narcotização, ele começa a ficar anestesiado, ele começa a entrar no tanto faz como tanto fez. E nesse processo todo da narcotização, você começa a ver que vem alguém passivo, que deixa para depois, não resolve os problemas e que vai criar situações para o dia a dia dele bem delicadas, mesmo em relacionamentos afetivos. É muito comum um homem 9, né? A mulher imagina, a mulher casou com um homem 9 aqui, e o 9 começa a ser esse passivo e se deixa para depois e tá tudo certo, e eu não tenho grandes objetivos. É natural que a mulher aqui até perca a referência de homem dentro de casa, sabe? Virilidade, falar, postura, é assim, não é, eu decido. Em alguns momentos isso é necessário, homem e mulher se complementam, em algum momento isso é necessário, dentro do equilíbrio do lar, mas que ele vai percebendo aqui, se você tem a personalidade
de 9. Se você conhece algum amigo que é assim, perceba que neste momento o que ativa nele é uma busca primária pela paz. E tudo o contrário disso que o Rafa está falando agora me tira a paz. Ter meta, crescer, abundância, um novo carro, um novo emprego, uma nova viagem, tudo isso tira a paz dele. Então a natureza dele vai jogar pro desengajar. E aí que eu quero que você preste muita atenção, tendo em vista que essa é uma situação clássica, que é altamente previsível, é necessário entender como eu saio então desse viés, desse labirinto, dessa vida morna, que me dá aqui uma sensação de que, tá bom, mas eu sei que poderia estar melhor. E esse crescimento todo começa a acontecer quando ele começa a ativar esses poderes, quando ele começa a jogar o coração dele engajando-se com algo. Tem uma história que eu gosto muito de contar, de um equilibrista, ele estava lá, o maior equilibrista do mundo, enfim, fazia várias apresentações. Em um dado momento, ele, com o filho já numa certa idade, decidiu que ia se aposentar e o filho seria passar a ser a grande atração da cidade, enfim. Ele começa a treinar o filho e num dado momento chega o grande ápice ali, onde ele vai, na última apresentação, passar o bastão pro filho e falar: filho, agora é contigo. E era uma apresentação que não tinha rede de proteção embaixo, ele ia passar de um prédio pro outro, numa corda bamba, sem rede de proteção. O filho fala: pai, mas eu tô com medo, eu não consigo. E o filho olha para baixo, e o pai tá ali em silêncio. O que eu tenho que fazer, pai? Parece que eu não vou dar conta, mesmo que eu tenha treinado muito. O pai, nesse momento, com uma sabedoria incrível, ele fala: tá vendo lá o outro lado, onde você tem que chegar? Ele fala: sim, tô vendo. Então, faz o seguinte, jogue o teu coração até lá e simplesmente vá atrás do seu coração. E se você prestar atenção nessa história aqui, tem algo muito profundo para todos nós. Onde está o nosso coração é onde nós devemos caminhar. E com o 9 funciona muito assim. Se bateu o coraçãozinho por algo, se ele se engajou em algo, sentiu-se engajado com algo, meu amigo, pisa nessa praia. Domine essa questão. Avance, porque aí todo esse processo que eu narrei, mais lento, mais difícil, desaparece. Aí a performance começa a vir. Aí a vida tem outro sabor. Os olhos passam a brilhar. E aqui o coração está ativadinho. Então lembra de centros de inteligência. O 9 é aqui, o instinto. Quando ele ativa esse coração aqui, que ele visualiza aquele cenário futuro, fazendo o que dá no fundo para ele tranquilidade, prazer, mas que também dá paz por saber que está fazendo o que tem que ser feito. Meu amigo, você passa a ter uma personalidade agora sim, sendo ativada por performance, por crescimento, por abundância que naturalmente tudo isso vai trazer. E esse é o porquê desses vídeos aqui. Mesmo sendo lá a pontinha do iceberg, sendo o início de tudo, do contato, da teoria das personalidades, do mapa da psique humana, claro, dá para entender muito bem partindo desse princípio, que é o primeiro grande passo de uma jornada linda que nós teremos juntos aqui. E se esses vídeos estão fazendo sentido para você, dá o curtir aí, se inscreve no canal, deixa teu comentário que eu quero ouvir vocês, entender um pouco mais sobre vocês, sobre esse crescimento. E para fechar, como eu sempre digo, olha, avance, decida, mas decifre-se primeiro e comece por você. Decifre o seu código interno. Fui!